E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da Semana da Arte do Planejamento. A gente vai ensinar a você várias coisas aqui para ajudar na elaboração do seu roteiro personalizado do jeito certo, da maneira certa para você viajar bem, mesmo que a sua viagem não vá acontecer agora. A gente sabe, o momento ainda é conturbado, mas quando a sua viagem for acontecer, a gente vai ter certeza de que você estudou e vai realizar a viagem economizando o seu dinheiro e otimizando o seu tempo. É para isso que a gente está aqui, para a gente te ajudar. Para quem não nos conhece, nós somos o Felipe e a Rebeca, somos os criadores do Rumo a Orlando, uma consultoria de viagem desde 2011, ajudando milhares de famílias brasileiras. Já fizemos mais de 3.000 roteiros personalizados, então isso nos deu uma bagagem enorme para chegar até aqui, quase 10 anos de estrada, fazendo com que cada vez mais brasileiros entendam a importância de planejar uma viagem para Orlando, porque é um destino complexo. A cada ano que passa, mais regras vão surgindo, seja com relação à hospedagem, ingressos, tudo. É um destino que você precisa realmente organizar a viagem para aproveitar. Não é tão simples quanto fazer uma viagem para o litoral da sua cidade, por exemplo, que você bota as malas dentro do carro, abastece e vamos curtir uma praia. Não é assim. Orlando existem milhares de detalhes que, se você não pegar e não aplicar e não fizer um roteiro personalizado de acordo com as suas preferências, a sua viagem, infelizmente, não vai ser aproveitada da maneira que a gente considera correta e a maneira que você merece. Durante essa semana, a gente vai estar aqui junto com vocês falando sobre temas específicos. Se você está acompanhando a gente aí nos últimos dias, você já sabe quais temas são esses. Hoje a gente vai falar sobre hospedagem. A gente vai dar aí o exemplo de uma cliente nossa de roteiro personalizado que estava entrando numa furada com relação à hospedagem. Ela estava contratando essa hospedagem de forma independente, por conta própria. E aí, quando ela veio informar pra gente qual era essa hospedagem dela, a gente, nossa, não, esse caminho tem como você fazer melhor, tá? A gente vai te ajudar aqui a você fazer melhor. Então, a aula de hoje vai ser especificamente sobre hospedagem. A próxima aula, que vai ser no dia 3 de dezembro, a gente vai falar sobre os custos de viagem, porque muita gente acha que é só você comprar o pacote e pronto, entrar no avião e você não vai ter mais gastos com nada. Quem dera, você Só que enquanto você estiver realizando a sua viagem, tem alguns gastos que, se você não colocar aí na sua calculadora, na sua continha, eles podem fazer um verdadeiro rombo no seu orçamento. Então, a gente vai falar sobre isso também. E a última aula, que vai ser a melhor de todas, a gente vai falar sobre os parques, porque pode ter pessoas aí que sejam marinheiros de primeira viagem, ainda não conheçam bem os parques. E a gente vai fazer também a análise de um roteiro para vocês verem aí. Essa vai ser muito legal, porque vai ser um roteiro feito por um viajante inexperiente. A gente não inventou esse roteiro não, tá, gente? Essa programação caiu no nosso colo, ela circulou aí pelos grupos de Facebook recentemente. E quando a gente viu essa programação, a gente falou, nossa, tem muitos pontos de melhoria aqui, a gente pode apontar quais são essas coisas que a gente mudaria para essa pessoa viajar melhor e aproveitar mais. E dá como exemplo para vocês também, porque infelizmente, você quando compra um celular da Apple, por exemplo, você já sabe o valor que aquilo ali tem para você, já sabe todo o benefício que aquilo vai te trazer. Quando você compra uma televisão, um aparelho eletrônico, um fogão, qualquer coisa. Mas um roteiro de viagem, infelizmente, você só vai ver o valor na hora que você estiver passando o perrengue. E aí custa muito caro, gente. Não espere chegar na viagem para ver o que você poderia ter feito de diferente para aproveitar melhor. Agora é o momento de estudar. Aproveita, tá com tempo. Infelizmente você não vai viajar agora, ainda tem um tempinho aí até que a sua viagem vai acontecer. Então aproveita esse tempo para poder ainda mais aprender com os erros dos outros, porque sai de graça. A gente está aqui para te apresentar quais são as possibilidades e você aprender sem precisar gastar o seu dinheiro com isso. Então, nessa terceira aula vai ser incrível, porque vai abrir a cabeça aí de muita gente. Nessa última aula, no dia 6 de dezembro, a gente vai te dizer como você vai poder participar da nossa segunda turma do Método de Planejamento Rumo. Então, assiste até o final, porque lá a gente vai te dar todas as informações. E não é só isso. Lembra do desconto de Black Friday? Pois é, fica aí na terceira aula, porque vai ter coisa boa. E além disso, a gente vai dar para você a oportunidade de assistir o nosso treinamento anterior, as 4 chaves do planejamento, que a gente fez no mês de agosto. Já saiu do ar, quem assistiu. Infelizmente foi muito bom, foi muito legal, a gente adorou fazer, foram 4 aulas incríveis. E aí, quando vocês tiverem acesso, vocês vão ver o porquê.
nessa terceira aula a gente vai dizer como você vai conseguir reassistir ou quem não assistiu vai ter acesso. Então só na terceira aula, fica aí e vamos lá, vamos começar falando da hospedagem. Então vamos lá, a gente vai começar aqui dando exemplo dessa cliente, né, que contratou o roteiro personalizado com a gente e contratou a hospedagem à parte. A hospedagem dela não foi feita com a gente. Só que faz parte do serviço de roteiro personalizado a pessoa informar pra gente qual é o local de hospedagem dela. Afinal de contas, a gente tem que fazer todos os cálculos das distâncias para que aquela programação ali seja real. Quando você estiver fazendo um roteiro, você vai entender por que da importância do local da hospedagem, né? Isso. E aí, quando ela veio informar essa hospedagem dela, que ela escolheu ali sozinha, buscando na internet, ela falou pra gente, olha, essa casa aqui foi a que eu escolhi, eu já reservei, tá tudo certo, eu vou ficar. O endereço é esse. E aí, eu entrei no link que ela me mandou, e aí, quando eu fui ver, pra ver o endereço da casa, pra ver a localização e tudo. Pra ver o que você ia colocar, O que eu ia colocar né? e tal. E aí, quando eu cliquei ali, que eu vi onde era a casa, já me apareceu uma bandeirinha vermelha. Porque como a gente vive Orlando 24 horas por dia, né? Mora na cidade, faz roteiro, trabalha na cidade, então a gente, só da pessoa falar o endereço e o bairro, a gente já se transporta para aquele local ali na mesma hora. E aí, quando eu vi aquele endereço, eu falei, opa, já tá totalmente fora do padrão, vamos investigar aqui mais a fundo. Aí, joguei no Google Maps e fui para dentro do condomínio onde a casa ficava. Gente, sem brincadeira, a menina ia se hospedar num acampamento de trailers. Aonde os americanos, né, um tipo de viagem que os americanos fazem com bastante frequência nas férias deles. Como funciona? Eles alugam aqueles trailers que são tipo uma casa, né, onde você tem tudo. Tem quarto, tem banheiro, tem cozinha. O hotel é o carro. É um hotel móvel, exatamente. E aí eles acoplam esses trailers nos carros deles e vão pulando de camping em camping. No país como um todo, vão pulando de camping em camping. E ali eles vão, né, deixa o carro estacionado, deixa a casa estacionada e saem pra passear. Beleza. Tem problema isso? Não, Claro não tem problema que não. nenhum. É um tipo de viagem. Só que no perfil dessa viajante que estávamos, que foi que nos contratou para fazer o roteiro dela, esse não era o objetivo dela. Ela queria uma casa normal, num condomínio fechado, para curtir as férias dela e visitar os parques da Disney, Universal. Ela não queria ficar num acampamento de trailer. E ela fez isso sem saber o que ela estava fazendo. Sem saber. Então, não que ficar num acampamento seja errado. Pelo amor de Deus, nada a ver. Qualquer pessoa estilo pode. de viagem mas diferente. que não era o que ela queria, né? E a gente Exato. viu isso na hora e falou, opa, não é isso que quer. Porque como era o anúncio da casa em que ela estava alugando, da casa em que ela se interessou, era uma casa, o nome inclusive esse vocês estão vendo aí nas imagens, Super Tiny Home. Super Tiny é casa super minúscula, já começa por aí. Então, esse era um problema, porque a família dela é composta por 4 adultos e uma criança de 8 anos. Então, já são 5 pessoas. Cada pessoa viaja normalmente com 2 malas, porque é a cota de bagagem das companhias aéreas. Então, seriam 5 pessoas dentro da casa e mais 10 malas. 5 vezes 2, 10. E aí, na casa super apertada. A casa, gente, é uma graça, toda arrumadinha, toda limpinha. Só que o próprio anúncio já diz, é uma casa super apertada, super pequena. Então, além dessa questão da localização, além dessa questão de ser num acampamento, uma coisa totalmente fora do padrão, ainda tinha essa questão do tamanho da casa, que pelas fotos a gente já consegue identificar que ou entram as malas ou entram as pessoas. Não era, definitivamente não era o que ela estava esperando. Ela olhou as fotos, achou a casa bonita, arrumada, legal, ótimo, serve pra mim. Só que ela não se atentou pra esses pequenos detalhes. Sim, que, como 3 a gente fala, pequenos detalhes que quando ela chegasse no lugar, ali ela já sofreria o primeiro impacto negativo, que seria, epa, o que eu tô fazendo aqui num acampamento cheio de trailer, cabana de acampamento, casa móvel? Essa casa que ela tava alugando é uma casa móvel. Casa que elas saem do lugar, acoplam no carro e dali eles levam para outros lugares. É muito comum isso nos Estados Unidos. A Disney, inclusive, tem um hotel que é assim, que é o Fort Wilderness, para esse estilo de viagem, né? Das pessoas que são mais aventureiras, das pessoas que buscam um tipo de viagem diferente, totalmente fora do padrão de um aluguel de casa normal de temporada em Orlando. Então a gente salvou ela de se frustrar, porque quando a gente explicou para ela o que ia acontecer, falou, ó, o que você alugou aí, na verdade, é uma casa, fica num acampamento de trailer, os seus vizinhos vão ser carros, não vão ser casas, né? Então é uma viagem, não é o tipo de viagem que você estava pretendendo fazer.
Ela respondeu pra gente, nossa, exatamente isso. Muito obrigado por vocês terem me avisado. Eu não fazia ideia de que eu tava me metendo nesse tipo de lugar. O segundo andar da casa não dá nem pra ficar em pé uma pessoa. Aquele teto rebaixado, assim. Então você tem que ficar, né, só deitado. Quando fosse levantar, tinha que sair engatinhando pra poder descer a escada. Não era isso que ela tava esperando. Então foi bom ela ter nos contratado pra gente poder alertar. E aí é que a gente vai entrar no que a gente quer passar pra vocês nessa aula sobre hospedagem. Não considere apenas o preço na hora de fazer a reserva da sua hospedagem. Existem outros critérios de pesquisa que são muito ou talvez até mais importantes do que só o valor. Porque Orlando, como eu disse, é um destino complexo. Então, não é só você escolher a localização, por exemplo, e pronto, tá legal. Você precisa casar o valor dentro do que você pretende pagar, o que você está esperando gastar nas suas férias, a localização para ver se casa com o seu perfil de viagem, o que você pretende fazer, quais são os lugares que você quer visitar. Não adianta, por exemplo, você se hospedar em Tampa, que é uma cidade que fica a 1h20 de Orlando, porque lá você achou um condomínio legal, uma casa super baratinha, mas você vai ter que ficar 1h20 todo dia para ir, 1h20 para voltar. E, gente, né? Imagina um dia do Magic Kingdom, você fica até 10 da noite, assiste os fogos, tem que pegar mais 1h20 de estrada, morto de cansaço, ainda chegar, ainda ir para mercado, ainda jantar, então não é legal. Além de gastar mais gasolina também fazendo isso, né? Então a localização, o valor, as amenidades dos hotéis, o que o hotel oferece. Você é um tipo de pessoa que quer, entre aspas, tem muitas aspas, só para dormir? Não, eu quero um dia curtir a piscina, eu quero um hotel que ofereça um café da manhã legal, então fica de olho nas amenidades também. E a segurança também, que é super importante, porque existem várias categorias de hotel e alguns deles são aqueles que não são localizados em bairros muito seguros. Não que Orlando seja uma cidade violenta, pelo contrário, os índices são muito bons para uma grande cidade e que recebe muitos turistas, então o certo é você não ter problema nenhum, mas pode ter hotel que seja mais suscetível a furto, porque a varanda dele fica de frente para a rua, nessa rua passa muita gente, não tem guarita de entrada, não tem segurança 24 horas, não tem conferência de cartão de estacionamento, então segurança também é um item importante. E eu tenho certeza que muita gente que está aí do outro lado assistindo nem passava pela cabeça pensar nesse último quesito aqui que eu falei, né? Exato, porque muitas pessoas acreditam que por estarem viajando para os Estados Unidos, que nos Estados Unidos não existe problema nenhum, que nos Estados Unidos não existe risco nenhum. Mas tem que estar atento a isso, porque em Orlando existem bairros que não são bons, existem hotéis que ficam em bairros que não são bons, existem hotéis que não são bons, então você tem que estar atento a tudo isso. Mas como fazer essa pesquisa, né? Como ter a segurança para tomar essa decisão? É muito simples, você pode fazer uma busca pelos hotéis que são mais procurados por turistas na cidade e aí você pode utilizar o site TripAdvisor. E é muito importante também você usar um agente de viagens que esteja acostumado a oferecer viagens para esse destino. Se for especializado nesse destino, então, melhor ainda, porque ele já vai ter uma lista com os hotéis que são os mais recomendados. E aí a gente está falando de uma infinidade de hotéis. Hotéis que são dentro do complexo Disney, e aí ficam pertinho para você ir para os parques da Disney. Hotéis que ficam dentro do Complexo Universal e aí ficam perto dos parques da Universal. Hotéis que são parceiros do grupo SeaWorld e vão te dar benefícios dentro do SeaWorld, inclusive. As próprias casas de temporada de aluguel, que são aí uma nova modalidade de hospedagem que ganhou muita força nos últimos anos. Dentro dessa modalidade das casas, existem as casas que são com quartos compartilhados, que também está aí tomando bastante força, como se fosse uma pousada, né? Então tem várias coisas que você pode fazer essa pesquisa. E o site TripAdvisor, combinado com o seu agente de viagem, com certeza é a melhor forma de você não cair em furada na hora da escolha do seu hotel. Muito importante em relação a essa questão de pegar um auxílio com um agente de viagem é pegar uma agência especializada para entender o seu perfil. Não procure só uma agência que vai te dar opções. Por exemplo, eu quero pagar uma diária até $100. E aí o agente de viagem lá do outro lado vai entrar num sistema, vai te dizer quais são os hotéis que estão até $100 e vai te mandar uma lista enorme. Escolhe aí qualquer um desses. Não, nós pelo menos no Rumo a Orlando, nós gostamos de entender as necessidades do cliente para a gente poder se envolver mais com a viagem e indicar o que ele precisa para ele. Porque nem sempre a dica que serviu para o seu amigo ou para um colega de trabalho vai servir para você. Mesmo dentro da categoria de até $100, né, que é o exemplo que eu estou dando aqui, existem N tipos de hospedagem diferentes. Então, uma vai ser legal para você, a outra vai ser legal para o seu amigo, uma não vai ser legal para ninguém. Então,
pesquise quem pode te dar uma ajuda mais direcionada. Entender o seu perfil, que eu digo, qual é o costume da sua família com Orlando? Já esteve na cidade? É a primeira vez? Que tipo de hotel você quer? Quer um hotel temático? Quer uma coisa mais para criança? Quer uma coisa mais adulta, mais reservada? Você quer um hotel que ofereça bons restaurantes para pegar um jantar à noite, tomar uma taça de vinho? Então isso tudo influencia na hora de escolher o seu hotel. Isso aí. E como a gente falou, existem diversos pontos que precisam ser analisados na hora da escolha do hotel. Como a gente disse, localização, preço, infraestrutura, segurança. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada item deles, começando pela localização. E aí você que nunca visitou Orlando, você não tem ideia de quais são os lugares para você escolher o seu hotel. Então a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma analisada no mapa da cidade, né, gente? Qualquer lugar que a gente vá viajar, primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar o mapa da cidade e identificar aonde ficam os pontos turísticos dali. Então, se você nunca visitou Orlando, você vai ver que no mapa é como se fosse um corte no meio. Pra cá é a Disney, pra cá é a Universal. São distâncias totalmente opostas. Busch Gardens ainda fica num lugar mais distante ainda, que é na cidade de Tampa. Se você quiser visitar alguma praia, também fica um pouco mais distante. O SeaWorld já fica mais perto da área dos parques da Universal, porque ficam próximos à International Drive. Então é exatamente isso que você tem que ter em mente. Quais são os parques que você vai visitar na cidade? Você vai fazer os parques da Disney e os parques da Universal? Então, aonde que tem que ser a localização do seu hotel? Para você, na hora que for se locomover para esses lugares, não ficar gastando tanto tempo dentro do carro, tanta gasolina, talvez pagando pedágio, enfim. Então, você tem que buscar um hotel que ou seja no meio dessas duas localizações, ou pelo menos perto de uma, porque aí, vamos dar aqui o exemplo dos hotéis da Disney, né? Enquanto você estiver visitando os parques da Disney, se o seu hotel for perto dos parques da Disney, você só vai cruzar uma longa distância quando você for para longe dali. Enquanto você estiver visitando os parques da Disney, se o seu hotel for bem ali pertinho, você vai gastar no máximo 10, 15 minutos de carro para chegar até esses parques. Então você tem que ter isso em mente. Primeiro ver quais são os passeios que você vai fazer na viagem e aí você busca o seu hotel ali nessas redondezas. Isso tem uma coisa aqui que vocês precisam prestar muita atenção, que é com relação aos hotéis que ficam perto da área do Florida Mall. Isso a gente sempre fala, porque já tivemos, e do aeroporto de Orlando também, porque já tivemos pessoas, né, clientes que também tiramos da mesma roubada, né, do mesmo tipo de roubada, porque estavam indo por esse caminho. Eu vou fazer muitas compras no Florida Mall porque é o maior shopping de Orlando, então o meu hotel que eu vou escolher ali na rua do Florida Mall mesmo. Não, gente, é totalmente distante de todos os outros passeios que você vai fazer. É num bairro que não é muito frequentado por turistas, só tem ali realmente o Florida Mall, toda a redondeza não é bacana, a gente nem não considera é indicado muito, para turistas, não indicamos para turista. Então esse é mais um tipo de furada que você tem que fugir. E tem muita gente também que pensa no aeroporto, né? Eu tô viajando para Orlando, então eu vou pegar um hotel que é próximo do aeroporto de Orlando. Afinal de contas, é a cidade que eu tô indo viajar. Só que o aeroporto de Orlando fica a 40 minutos praticamente de todo o restante das áreas turísticas, né? Das regiões turísticas. Então, se você for fazer a sua hospedagem grudado no aeroporto de Orlando, você vai ter que cruzar distâncias longas todos os dias e numa estrada que é repleta de pedágios. Então, mais um custo não extra. É recomendado de forma alguma. Você tem que buscar exatamente a localização do hotel próximo dos lugares onde você vai visitar, senão não adianta nada. Só dar um exemplo aqui, que está muito em alta agora, nos últimos dias, em relação ao pacote de 7 dias que muita gente comprou para 2021. O que acontece? Algumas pessoas vão optar por segmentar a viagem. Como tem pouco tempo, 7 dias, praticamente são só 5 para aproveitar a cidade, porque você desconta o dia da chegada e o dia da saída. Nesses 5 dias aí no meio, algumas pessoas já nos disseram que vão optar por ir só nos parques da Disney, para não ter que ficar, né, perdendo tempo indo com um monte de coisa e não aproveitar bem nada daquilo monte de coisa que escolheu ver.
Então, se você pretende visitar só os parques da Disney, por que você vai pegar um hotel que é só pelo preço mais perto da Universal? Sendo que você vai gastar muito tempo e muito combustível nesse deslocamento para ir todo dia para os parques da Disney. Então, esse tipo de coisa tem que ser avaliado na hora de você escolher também. E o contrário se aplica. Se você for visitar só os parques da Universal e fazer compras no Florida Mall, por exemplo, não faz sentido você pegar uma viagem de 5 dias se hospedando lá embaixo, ao sul da cidade, perto dos parques da Disney, porque não vai ser legal essa questão do deslocamento. Então, para resumir aí, para ajudar vocês realmente na escolha da localização do hotel em que vocês vão ficar, a gente vai dizer aqui agora quais são as melhores regiões. Então, os hotéis que ficam na International Drive, que é a rua principal de Orlando, né, a rua mais famosa de Orlando, repleta de restaurantes, repleta de mini mercados, opções de lazer, farmácia, né, fora dos opção parques. de lazer, tem até alguns shoppings também. Enfim, você vai ter ali uma localização privilegiada na redondeza do seu hotel, que talvez vai até te permitir fazer algumas coisas de noite a pé. Olha como que privilégio, ir né? em algum restaurante a pé, chegar do parque, tomar um banho, trocar de roupa aí, e aí fazer um jantar legal, mas indo a pé para talvez tomar uma bebida alcoólica, enfim. Se dependendo do hotel em que você estiver, vai estar perto de algum shopping. Então, é uma ótima opção de hospedagem. E aí, na International Drive, a gente tem vários hotéis que a gente costuma recomendar para os nossos clientes, dentre eles os hotéis da rede Rosen Inn. A rede Rosen Inn, ela é, né, assim, eu acho que é uma das mais agraciadas pelo público brasileiro, porque são bons bem hotéis. localizado, 3 estrelas, né? Preço muito bom, localização ótima, uma infraestrutura muito boa, então é realmente uma ótima opção de hospedagem. E aí na International Drive tem 2 hotéis super novos que são do complexo da Universal, que são o Surfside Inn e o Dockside Inn. São hotéis que vieram realmente para competir com os hotéis da categoria Rosen, porque a Universal se ligou que os brasileiros costumam escolher muito os hotéis da rede Rosen. Então, peraí, vamos fazer um hotel melhor do que esses em termos de infraestrutura, com o preço abaixo, porque aí a gente pega esse público. Então, são ótimos hotéis para você que está querendo economizar na hospedagem, tem diárias aí a partir de $80, e hotéis novíssimos com infraestrutura muito boa e com os benefícios para usar nos parques da Universal. Surfside Inn e o Dockside Inn são ótimas opções atualmente. São os novos queridinhos da International Drive. E aí, mais ao sul, próximo da Disney, tem Lake Buena Vista, que é uma área que também tem muitos hotéis. A gente costuma recomendar nessa região o Clarion Inn, porque ele também é um hotel dessa rede Rosen. É um hotel com a mesma estrutura. Tem a opção de café da manhã, tem quartos para até 4 pessoas, tem controle de entrada na guarita, você vai precisar apresentar o seu cartãozinho do carro, então tem uma segurança. Ele fica muito próximo de Disney Springs e dali para entrar nos parques da Disney é rapidinho. Se você tiver de carro, que a gente ainda vai falar sobre isso nas próximas aulas, mas a gente recomenda bastante também esse tipo de locomoção, você vai levar ali 15 minutos para estar dentro do complexo da Disney, então é super tranquilo, uma excelente localização. Lake Buena Vista, mais ao sul, um pouco mais distante dos parques da Universal, mas uma ótima opção para quem vai ficar mais perto da Disney e frequentar mais aquele lado ali, fazendo mais parques, né, dentro do complexo. E também nesse bairro, Lake Buena Vista, você tem os hotéis que são os parceiros da Disney, né? Então, esses hotéis que a gente falou até agora são hotéis que são fora do complexo. São totalmente independentes. Totalmente independentes. Agora vamos entrar para os hotéis que ficam dentro do complexo da Disney. Tem os hotéis que são os oficiais da Disney, e aí são aqueles que são temáticos, onde você vai ter um transporte gratuito para entrar nos parques, né? Vai ter acesso aos parques mais cedo, vai poder agendar o seu Fast Pass antes de todo mundo, tem várias regalias, então assim, ganha Magic Band, então é realmente um outro patamar de hospedagem, tá? Mas além desses oficiais, tem os hotéis que são os parceiros da Disney, que ficam ali na área do Disney Springs, bem pertinho ali da entrada de Lake Buena Vista. Esses hotéis parceiros da Disney, que se localizam na área de Disney Springs, não é dentro do Disney Springs, eles são ótimos porque eles são mais baratos do que os hotéis oficiais da Disney, estão dentro do complexo da Disney e te dão 2 benefícios que só receberia quem estivesse hospedado nos hotéis oficiais, que são a Extra Magic Hours, que é a possibilidade de você entrar nos parques 1 hora antes ou então ficar 1 hora depois do horário normal de funcionamento, e também agendar os Fast Pass com 60 dias de antecedência, ou seja, você entra ali na possibilidade de conseguir o seu passe expresso para andar nas atrações mais concorridas do parque com mais facilidade. Então são ótimas opções também de hospedagem e
super bem localizados e a maioria desses hotéis tem uma segurança impecável, porque são hotéis que são prédios, corredores fechados, então você não precisa se preocupar com absolutamente nada. Dali pra Disney rapidinho, e também é pertinho do outlet da Vineland, que tem o Premium Outlet da International Drive, que fica lá perto da Universal dos outros hotéis Rosen que a gente mencionou, e tem o Vineland Outlet, que fica mais ao sul, perto de Lake Buena Vista. Então você vai estar ali bem servido nessa localização. Outro lugar também que é uma possibilidade é Kissimmee. Esse bairro você tem que ficar um pouco ligado aí, porque existem duas realidades, tá? Kissimmee é praticamente cortado por uma grande avenida, que é a 192, a Willow Bronson, e ela é bem pertinho da Disney, né? Fica aquela entrada principal da Disney, com aquele portal maior, né? Perto do ESPN, Wide World of Sports. Mas Kissimmee tem duas possibilidades. Ou você fica nos hotéis que ficam, né, normalmente nas ruas e tudo mais, hotéis normais, alguns bem parecidos com esse da rede Rosen que a gente mencionou. Tem o Holiday Inn Main Gate, tem o Ramada Gateway, então tem várias opções de hotéis que eu posso chamar aqui, entre aspas, de normais. Mas também tem os motéis, que são aqueles que nós falamos para vocês que aparecem naquele filme Florida Project. Esses motéis são mais para as pessoas que moram, né, e não mais para turistas. Pessoas que procuram uma hospedagem bem barata, ali em torno de $30, $35, para elas tocarem a vida e morarem no lugar ali enquanto elas ainda estão em transição para conseguir um apartamento, alguma coisa assim. Então, esses motéis não são indicados para turistas, porque não é a realidade de quem está só a passeio na cidade, é a realidade mais de morador. E tem muitos motéis nessa região de Kissimmee. Se você olhar só o preço, você vai acabar indo se hospedar em um desses hotéis. Mas tem outros hotéis normais também. Então, hotéis é uma das possibilidades de Kissimmee. A outra possibilidade, e aí não tem lá em cima na International Drive, porque é segmentado por áreas, né, é o aluguel de casas por temporada. Na região em volta da Universal, não é permitido que os condomínios aluguem dessa forma. Então, fatalmente, se você quiser ficar em uma casa de aluguel por temporada, você vai ter que ficar mais próximo da Disney. Então, esse bairro de Kissimmee tem ótimas opções. Tem muitos condomínios de alto padrão, casas com 4 quartos, 5 quartos, piscinas privativas, né, só exclusiva da sua casa, não é piscina de condomínio, né, tem segurança 24 horas, você vai ficar no aconchego de um lar, né, a experiência de viajar, mas ficando numa casa, é incrível, a gente recomenda demais. Então, essa é a realidade de Kissimmee. Cuidado para você não buscar só pelo bairro e pegar um local de hospedagem que não seja o que você esteja esperando para sua viagem, tá? Isso aí. E se você optar por ficar numa casa, né, de temporada, existem 2 segmentos agora também, que são as casas individuais, onde você vai ficar ali só com a sua família. A gente recomenda muito esse tipo de hospedagem para quem viaja com criança e para quem viaja com idosos também. A gente já falou isso no nosso último treinamento, mas não custa nada repetir aqui. Porque os idosos, chega uma hora que eles não aguentam mais o pique. Né? A bateria vai acabando e eles realmente ficam muito cansados para ir fazer a maratona de parques. E a gente já presenciou situações com os nossos clientes que a família teve que deixar o idoso trancado no quarto do hotel o dia todo e o idoso ficou apavorado, porque as janelas dos hotéis não abrem, né? As janelas dos quartos não abrem, fica ali uma coisa trancada o dia todo, não tem televisão. Mas até tem, mas não pega os canais que a pessoa está acostumada no Brasil, enfim. Só que numa situação dessa, se o idoso estiver numa casa, ele vai poder circular por vários cômodos, ele vai poder andar no condomínio, ele vai poder fazer várias coisas. Até se quiser cozinhar, né? Que a Exatamente, casa tem ficar na sala de cinema, vendo um filme, enfim. Então tem uma estrutura muito melhor para esse tipo de situação. E também para quem viaja com crianças e pretende aí fazer comidinha para levar para os parques, para as crianças e tudo mais, fazer uma refeição no primeiro horário do dia e no jantar também, as casas elas têm infraestrutura completa e você tem tudo, talher, copo, prato, todos os eletrodomésticos, todos os utensílios, tudo para você fazer ali as suas refeições dentro da casa. Então é super legal. E aí dentro desse segmento de casas, a gente tem agora um novo segmento de casas que são as casas de temporada compartilhadas. Como funciona? Um proprietário compra uma casa de 12, 15 quartos e aí ele faz daquela casa ali como se fosse uma pousada. Ou seja,
As áreas comuns de cozinha, de sala, de piscina, elas podem ser utilizadas por todas as pessoas que estão ali dentro daquela casa alugada, né? Que pagaram o aluguel da casa. E cada quarto é utilizado por uma família diferente. Cada quarto tem um código para você entrar no quarto, só entra a sua família. Uma suíte, banheiro privativo. Exatamente. Então, funciona realmente como se fosse uma pousada. Tem ali o administrador, que fica ali durante toda a hospedagem te ajudando com tudo, só que não é para todo tipo de viajante, né? Tem gente que não gosta desse compartilhamento de coisas, não gosta de chegar, por exemplo, numa casa e tá ali na sala com outra família, não quer... até a piscina mesmo, né? Não quer frequentar a piscina com outras pessoas. Não quer se relacionar, enfim, que é uma coisa mais exclusiva. Então, são perfis e perfis. E aí, dentro desse segmento de aluguel de casas, você precisa escolher qual que é o mais adequado para o seu perfil. Você tá ali disposto a compartilhar tudo com um monte de gente da casa? Ok, com certeza essas casas compartilhadas vão sair mais em conta para você. Não é esse o seu objetivo? O seu objetivo é ter uma casa única e exclusivamente para sua família? Aí você tem que escolher as casas de temporada que são aluguéis individuais, tá? Então, esse tipo de cuidado que tem que tomar também. Por isso que é muito importante vocês entregarem o planejamento da sua viagem para uma agência que seja especializada, porque ela tá por dentro de todas essas novidades que acontecem sempre em Orlando. Orlando é uma cidade que tá sempre ali se movimentando, se renovando, e esse tipo de hospedagem em casa compartilhada é mais uma renovação, é mais aí uma opção de hospedagem para vocês. Já falamos da localização, agora vamos falar dos outros três, que são preço, as amenidades e a segurança. Esses três estão diretamente relacionados, porque normalmente quando você tem mais amenidades, né, quando o hotel te dá mais benefícios, tem piscina, tem salão de jogos, tem café da manhã, tem bons restaurantes, isso tudo agrega no valor. Então, você, quando for pesquisar o preço, você fatalmente vai ver que está relacionado ali a questão das amenidades, o que os hotéis mais te oferecem, como, por exemplo, os hotéis da Disney, os hotéis da Universal, né? Os hotéis luxuosos da Universal, por exemplo, o Hard Rock, o Portofino, eles te dão direito ao Express Pass, né? Que é o passe fura-fila. Então, se você se hospedar num hotel luxuoso da Universal, automaticamente, você vai pagar mais caro, claro, mas automaticamente você vai ganhar, cada hóspede naquele quarto vai ganhar o Express Pass, que é o fura-fila, então você não vai ficar em nenhuma fila dos parques. Então, a questão das amenidades e do preço está diretamente relacionada. Busque o preço que caiba no seu bolso, mas pesquise o que aquele hotel te oferece, porque às vezes as opções são bem similares e tem diferença de preço, e também se ligue aí na localização. E a questão da segurança, aí não tem jeito, você vai ter que ver os reviews dos hotéis, você vai ter que ver, claro, a localização também. Repara que uma coisa está sempre ligada à outra. A gente não consegue escolher, isolar esses quatro, eles estão sempre juntos ali. A segurança, o que a gente quer dizer? Quem pode entrar no hotel? Somente hóspedes. Tem alguns hotéis que você tem que mostrar o cartão do seu quarto, né, a chave do seu quarto, para poder subir no hall dos elevadores. Então, alguns até o elevador só é ativado se você colocar o seu cartão. Então, isso já é um critério a mais de segurança, né? Por exemplo, o estacionamento. Quando você faz o check-in, eles te dão lá um cartãozinho e você tem que deixar sempre ali no dashboard, ali no painel do carro, para quando você for entrar, o segurança avistar que você é um hóspede, realmente aquele carro está autorizado. Então são muitos detalhes de segurança que podem fazer você ficar mais tranquilo durante a sua hospedagem. Tem gente que gosta de usar o cofre do hotel. Então, às vezes se isso for importante para você, você tem que perguntar, tem cofre? Como é que funciona? Tem um lugar para guardar as minhas malas? Eu vou precisar um dia chegar do aeroporto, deixar as minhas malas aí no bagageiro do hotel e sair para almoçar, resolver alguma coisa de ingresso? Tem essa opção? Então, um monte de coisa que você precisa avaliar em relação à segurança também. Mas esses quatro, segurança, localização, amenidades e preço, andam sempre juntos. Jamais isole esses itens antes de fazer a escolha da sua hospedagem. Porque fatalmente, gente, são 10 anos aqui trabalhando diariamente com turistas brasileiros e a gente sabe que, infelizmente, a pessoa só vê a realidade na hora que o problema está acontecendo, né? Alguns clientes que ligam pra gente, meu carro teve o vidro estourado aqui na hora que eu... Onde é que você estava? Eu estava às 10h30 da noite em frente à Best Buy, cheio de sacola de compras num lugar totalmente isolado. Então, é o tipo de coisa que, se a pessoa tivesse se planejado um pouquinho mais, ela não teria feito isso. Porque oportunista tem em qualquer lugar, né, gente? Então, infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Não seja essa pessoa que tenha surpresa desagradável só durante a viagem. Se planeje. Não custa nada. Você consegue pesquisar com bastante antecedência
e fazer a viagem de um jeito certo para evitar esses problemas. Não ache que só o preço vai definir o que vai ser o seu hotel, né? Tem muita gente que só faz a pesquisa focada no preço, mas às vezes tem alguns hotéis, como é o caso do Surfside Inn e do Dockside Inn, que eles têm tarifas muito baratas e são hotéis muito bons. Então, às vezes a pessoa fica presa ali naquele pensamento de que, eu tenho que fechar um hotel barato, e aí com isso foca só nos hotéis que não são tão bons, mas se você for um pouquinho mais a fundo nas suas pesquisas, você vai ver que tem hotéis que são muito bons também e que também tem ali aquele mesmo preço dos outros que talvez você estava focando ali a sua pesquisa inicial, tá? Então, o nome é pesquisar com relação ao hotel, tem que pesquisar, tem que ver a opinião de usuários, não se baseia só no site oficial do hotel, porque o site oficial do hotel ele vai te mostrar fotos lindas, vai te mostrar só fotos lindas. Não tem review negativo. Né? Exato, então tem que combinar aí toda essa questão da pesquisa, a sua pesquisa que você tem que fazer para ver qual é o seu gosto, quais são as suas necessidades, combinado com a sua pesquisa no site TripAdvisor, que vai te mostrar a realidade daquele lugar para onde você está indo. E também o agente de viagem, como a gente disse, pode ser aí uma grande ajuda, pode não, é uma grande ajuda, uma ajuda de grande valia durante essa sua pesquisa. E pessoal, daqui a 2 dias, no dia 3 de dezembro, a nossa aula 2 sobre custos da viagem. Essa aula eu recomendo que vocês tragam aí um caderninho de anotações, ou se estiver no computador, já abre ali o bloco de notas para poder fazer as anotações, porque a gente vai dar muitas dicas de como vocês vão organizar os custos da viagem e apresentar para vocês possíveis gastos que vocês não estavam nem imaginando que existiam. Como a Rebeca falou no começo, pode dar um verdadeiro rombo aí no seu orçamento. Então, a aula 2, imperdível. Lembrando que aula 1, 2 e 3 são obrigatórias para quem quer receber a oportunidade no último dia. A gente vai te dizer como você vai poder assistir ao nosso treinamento anterior, a Arte do Planejamento, que foi... as 4 chaves do planejamento, que foi em agosto. Então, como você vai ter acesso a essas 4 aulas que estão incríveis, são 4 horas de conteúdo aí, para você fazer o seu roteiro do jeito certo. E também o descontão para entrar na nossa turma 2. Vai ser a última turma com esse desconto. Então, não percam. Vemos vocês nas aulas 2 e 3. Até lá e tchau! Tchau!